No dia 23 de julho, ele pregou essa mensagem, a serpente ferida, né? E no dia 30 de julho, ele inicia a série da mensagem, as 70 semanas de Daniel. Então, no dia 30 de julho de 1961, foi quando ele iniciou essa pregação sobre as 70 semanas de Daniel. Então, na mensagem Apocalipse, a serpente ferida, se você não leu a mensagem sobre o Apocalipse, você leia Apocalipse 4, onde Mombrana prega sobre trono de misericórdia. É muito importante você ler isso, né? Sobre o trono de misericórdia. Ele fala sobre os 24 anciãos, sobre aqueles seres que estavam ali, sobre a palavra que a árvore da vida que foi proibida por Deus, que Adão e Eva tocassem depois da queda, né? Então, todas essas mensagens, você olha, tem um sentido na mensagem. Então, como o ministério de Mombrana ia avançando, as igrejas, as pessoas denominacionais também iam rejeitando por causa do ensinamento. Porque ele não estava agora ensinando as coisas da maneira que as igrejas deles ensinavam, né? Eles gostavam da cura, gostavam dos milagres, gostavam desse movimento que o Mombrana ia em suas igrejas, fazia um grande movimento, ganhava muitas almas, cura aconteciam. E eles estavam contentes com isso. Mas quando ele começou a trazer esse ensinamento, as 7 eras da igreja, e dizendo, fuja dos muros de Babilônia, e dizendo que ele não tinha nada a ver com as denominações, e agora ele entendia porque toda a sua vida ele esteve contra a denominação, não contra as pessoas, mas contra o espírito denominacional, a religião organizada. E então ele começa a pregar essas coisas, e alguns ministros começam a perceber que o Mombrana tinha uma mensagem diferente. Não era apenas um ministério de cura e de discernimento, porque nessa época já estava no auge do ministério do discernimento, né? Mas o profeta estava clamando que algo faltava, teria algo que viria, teria uma mensagem, teria se cumprir a revelação dos selos, dos trovões, né? E ele estava clamando, né? Então, na mensagem Apocalipse 5, a serpente ferida, o profeta fala, aqui ele diz: eu não sei onde nosso Senhor me guiará, e disto eu não tenho controle ou qualquer coisa que ele terá para que eu faça. Porém, estou pensando no fim do caminho, onde devo ir. E ao longo das jornadas da vida tenho cometido tantos erros pelos quais sinto muito em meu coração, porque eu suponho, sendo humano e em debilidade e tudo mais, isto faz com que uma pessoa faça coisas ou diga coisas, e mesmo atuar de maneira que elas não queriam atuar. Porém, sendo a debilidade de um ser humano, ora, nós temos aqueles tempos, né? Então, o profeta também não era um super-homem. Não exija de seu irmão, de sua irmã, um super-homem. Claro que nós devemos preservar e zelar, viver em santidade, lutar para viver o que é correto e tudo mais. Mas nós não devemos condenar uns aos outros, porque aquele Cristo que começou a aperfeiçoar a igreja, ele aperfeiçoará até o grande dia. Se há algo que tem estado em meu coração para fazer, foi para ouvir aquelas palavras de nosso Senhor Jesus no fim dessa jornada e dizer: foi bem feito, meu bom e fiel servo. E muitas vezes tenho dito que gostaria de haver estado de pé ali quando ele disse: vinde a mim. Porém tenho desejado ouvir dizer: bem feito. Isso não ouvi a voz no original dizer: vinde a mim, atrás nos tempos da escrita da Bíblia, porém desejo ouvir dizer: bem feito. Naquele dia ele vai dizer: bem feito, fosse fiel um pouco na terra, entra no gozo do teu Senhor, sobre muito te colocarei. Amém. E se algo que eu queria ser e desejo de coração ser, foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo em meu Senhor e Salvador. Quero que meu testemunho seja limpo, distinto, que resista, e em todos os meus erros ainda o amava de todo o meu coração, e faço isso nesta manhã com todo o meu coração. E por causa disso, me obriga a dizer que estou deixando o ministério, é porque há algo que se levantou entre as pessoas, que me fez fazer isto, que tenho sido tirado da minha classificação de um ministro ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo.
e assim chamado, e isso me classifica como um anticristo. E eu prefiro encontrar-me ante Deus como um vadio do que encontrar-me ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. E ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa. E me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo nenhum deles nesta reunião, nesta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, e eles me abordaram sobre o tema dizendo: irmão Brana, não é você o Messias ungido, o Cristo? Então a operação de Deus, o Espírito de Deus na vida do irmão Brana era tão forte, tão tremenda, que as pessoas o confundiam com Jesus. O irmão Brana era uma pessoa que não ofendia ninguém, ele sabia como falar, como responder, ou ele se calava, ele era muito gentil, e as pessoas chegavam, ele orava e as pessoas eram curadas. E aí começaram a confundir, ele não é o Messias que havia de vir, que ia fazer essas coisas? E então ele diz que ele ouviu isso uns tempos atrás, mas achou que era uma galhofa, achou que tudo tinha sumido, né? E ele achava que alguém estava ali, mas ele não via ninguém ali. E pus meu braço ao redor do pescoço de ambos, né, os irmãos e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo, por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma ou outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que levava em seu bolso, que dizia: William Brana é nosso Senhor. E batizando no nome de William Brana, um precioso. Se isso houvesse sido de um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, isso é um precioso e amado irmão. Veio para confessar meus pecados, confessar seus pecados e seus erros, e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago, de diferentes lugares, perguntando se eu creio nesse dogma. E eu tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias, e telefonemas em diferentes lugares, assim dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isso é horrível e vergonhoso, uma mentira perversa do diabo, hein? Eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa a fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama Cristo fuja da mesma coisa. E eu não vou ler tudo aqui, mas o irmão Brana conta que nessa mesma viagem, daí eles foram caçar com o irmão, creio que era o irmão Evans, e o irmão Brana disse que não sabia que existia cascavel no banhado, no brejo. E uma cascavel picou o irmão lá no brejo. E o irmão começou a gritar que estava doendo muito o seu pé, a sua perna. A cascavel havia picado. Eles estavam longe de recurso, de hospital, para pegar um carro para sair. E ele sabia que o veneno da cascavel, a sua toxina, era muito forte. E o irmão Brana, então, chamou o irmão ali e orou por ele. E o irmão foi curado instantaneamente na hora. E o irmão Brana disse que ele não sabia que esse dom operava lá fora no mato, né? Então ele pôde ter essa experiência. E ele vai contando, e ele conta com dessa visão, desse acontecimento desse irmão, e ele conta a visão de uma cobra, né? E essa cobra, ela veio para atacar o irmão, e o irmão Brana pegou o rifle e atirou nela. Mas em vez da cobra morrer, ela foi rastejando entre o brejo, e ela se enfiou-se na água. O irmão Brana disse que esse era um espírito que se levantaria nos últimos dias de novo, porque ela não morreu. O profeta atirou, mas ele não morreu, né? Ele não morreu. Então, esse é um espírito de doutrina falsa, de seminário que o irmão Brana não era, um espírito contradizente, né? De pessoas que estavam na mensagem, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Às vezes as pessoas falam, nós damos a devida honra ao irmão Brana, aquilo que ele é, como um verdadeiro servo de Deus, um profeta. Ele sempre apontou a Jesus Cristo, não a si mesmo, e nem para as pessoas o seguissem, né? Mas que as pessoas seguissem a Cristo. E assim nós temos feito, seguido a Cristo,
essa palavra, a mensagem desse profeta e aquilo que o profeta tem ensinado para nós, né? E cada igreja tem o seu pastor, e que cada pastor seja fiel a esta mensagem, a esta palavra, e cada membro seja fiel à palavra, e aonde está a sua igreja sejam fiel e apoiem a causa de Cristo, e lutando com um braço para fora, tentando trazer alguém para dentro do aprisco do Senhor, né? Nós vivemos num tempo em que o evangelho está saturado, as pessoas não creem mais, não querem crer. Você pode pregar essa mensagem, as pessoas dizem: eu já sou crente, eu já tenho religião, eu já tenho igreja, eu frequento a igreja, e parece que não tem mais eleito para receber esta mensagem, porque as pessoas querem um evangelho social ou um evangelho emocional, que prega muita emoção. Deus vai te abençoar, que o Senhor está operando, o Senhor manda te dizer, o Senhor está operando aqui, vai entrar na tua vida, e essa coisa toda de emocionar, de mensagem de emoção e tudo mais, que tudo isso é bom, mas isso não salva ninguém. Isso não salvará, porque esse profeta, ele tem dito para nós que a fé para o rapto está nas mensagens. E na mensagem do terceiro selo, ele diz que a revelação dos trovões sacudiria a noiva para a fé de rapto, para tirar essa noiva das tradições pentecostais mundanas para a genuína expiação, a palavra que nos segura, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos limpa, a palavra que nos levará. Fora da palavra, nós estaríamos em areia movediça. Então nós queremos estar com a palavra. Agora, cada igreja da mensagem, ela é soberana. E cada igreja, às vezes, tem seu regimento interno, né? Como administra certas coisas, desde que não contrarie a mensagem, a ordem da igreja, né? A mensagem, a ordem da igreja. Embora que a mensagem, a ordem da igreja, ela é uma mensagem para padronizar a noiva em todo o mundo. Porque há vários países, cada país tem seus costumes, mas a mensagem do profeta veio para alinhar, para que as igrejas da mensagem, elas tivessem um padrão, fossem padronizadas, para que ninguém fizesse como quisesse, ao Deus dará e tudo mais, mas para que tivesse um padrão, né? E dentro desse padrão nós trabalhamos para o reino e para a glória de Deus, e assim confiando que Deus nos ajudará até o fim, né? Vamos ler aqui a Bíblia um pouquinho, um momento, antes de nós ministrarmos a Santa Ceia. Então nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, e queremos mostrar que nesse período, depois que Mombrana prega as 7 eras da igreja, ele vai entrando mais no Apocalipse. Então ele começa aquela preocupação que Deus teria que revelar as taças, os selos, os trovões e tudo mais. E ele começa aquele desespero, como que isso ia acontecer, como que Deus ia revelar, estava esperando em Deus. E ele via que as igrejas na América estavam ficando cada vez mais mundanas, em vez de ela estar preparada para receber esse algo grande. Ele não compreendia, né? Porque Deus não poderia derramar o vinho novo em odres velhos. Deus teria que tirar a noiva para fora das denominações para dar essa mensagem, né? Vamos ler Daniel capítulo 8, versículo 15. Livro de Daniel capítulo 8, versículo 15. Louvado seja o Senhor. Daniel capítulo 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo.
E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar de pé. Agora, versículo 19 ainda. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 9, versículo 20. E estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, onde nós lemos, capítulo 8, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 12, verso 1. Quando é que ia se cumprir essa visão? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação e até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Grandioso Deus e eterno Pai celestial, somos gratos a Ti, Senhor, nesta hora, pela Tua misericórdia e bondade, Pai. Louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela revelação da palavra, pelo entendimento desta verdade, nesse último dia, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque nos escolheste, nos chamaste, nos predestinaste para a vida eterna, e nesse tempo estaríamos, ó Deus, ouvindo e estudando essas palavras de vida eterna. Que o Senhor nos ajude, Pai, uma vez mais. Nós rogamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Então, nós vemos que o profeta Daniel, então, Deus deu a ele as visões dos acontecimentos. Podeis assentar os irmãos, pode sentar. As visões do acontecimento e das 7 eras da igreja, tudo o que estaria acontecendo no tempo do fim. E as visões de Daniel, muitas visões são as mesmas visões que João viu no Apocalipse, está descrita no Apocalipse. Então é importante, nós estudamos sobre 70 semanas de Daniel, domingo passado, creio que o irmão Guedes passou mais uma pregação que nós já havíamos feito aqui para relembrar, outra vez, recapitular. E então depois que Mombrana prega, as 70 semanas de Daniel, em 1961, antes dele pregar os selos, depois que ele prega os selos, as eras, ele prega as 70 semanas de Daniel, ele prega a série de Apocalipse. Mombrana pregou a mensagem, o som incerto. A mensagem, o som incerto. E ele usa a escritura em 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 Coríntios, a partir do verso 1. E diz assim a palavra: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que não vos aproveitaria, se vós não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Amém. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mas nós estamos vivendo num dia em que todos querem tocar trombeta. Todos querem gravar um videozinho e jogar no YouTube. Todos, tudo. O espírito, o evangélico, o budista, tudo, o denominacional, os da mensagem, cada um tem uma revelação e grava e tchum no YouTube. E ouça quem quer ouvir e aceite quem quiser aceitar. Mas Deus tem um programa. Deus tem um caminho provido. Então, Mombrana prega a mensagem, o som incerto. Né? No parágrafo 78 desta mensagem, o som incerto, o profeta mensageiro diz assim: agora eles dizem, há algum profeta? Então que o profeta diga aquilo para toda a igreja. Um profeta, o que é isto? Um revelador divino da palavra divina, que tem a revelação da palavra para dá-la ao povo. E então aquilo edifica a todos, vê você. Então, nós vemos que, mesmo sobre os dons espirituais, depois de Mombrana ensinar e colocar em ordem os dons espirituais, se houverem na igreja, nós vemos que as pessoas têm ideias e querem fazer valer as ideias. Né? Agora, nós vamos ver que o Mombrana vai dizer aqui, nessa mensagem, que depois de muitos anos que o Tabernáculo Brana estava firmado, estava em ordem, depois de muitos anos começou a aparecer dons espirituais na igreja. Depois de muitos anos. Né? E quando eles apareceram, Mombrana pregou não só uma mensagem, mas várias para colocar eles em ordem. E proibiu as pessoas denominacionais que tinham dons de falar em língua, quando visitasse o Tabernáculo Brana, Mombrana diz assim, ó, se for um estranho ele falar e tal, vai mais com calma, tá, um visitante e tal, mas se for do tabernáculo, para os diáconos adverti-los. Veja, porque as pessoas, elas tinham tudo fora de ordem, e esse profeta veio para colocar as coisas em ordem. Agora, o homem que fala em línguas poderia falar em línguas, e é proibido também para que qualquer um falar em línguas na igreja, a não ser que haja um intérprete ali. Então, esta é a razão que nos é permitido, não é permitido, perdão, deixa eu ler de novo. Então, esta é a razão que nos é permitido aqui a falar em línguas, porque nós temos 3 ou 4 intérpretes bem aqui na igreja agora, nesse instante. Bem aqui nesta igreja agora, nesse instante, bem aqui. Intérpretes em língua desconhecida. E, portanto, se não houvesse nenhum intérprete, então nós não permitiríamos que eles falassem línguas na igreja. Não quando a pessoa estivesse orando e orasse em língua, e se orasse em língua, estivesse na igreja, Mombrana ensina que abaixa a voz e ora em língua baixo. Não como a denominação faz, blá, 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 e chama a atenção, blá, 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 e todo mundo vira para ver aquela pessoa que está falando língua sem intérprete. Então ele diz, contudo, em casa e quando estão orando, aí é diferente. Não é proibido ter dom de línguas. Não é proibido falar línguas. Mombrana diz, na igreja, se não tiver intérprete, então não fale. Fala baixinho. Abaixa a voz e fala com Deus. Porque há pessoas que têm um dom de língua que ora em língua estranha. Isso é diferente.
Ele diz, portanto, se não... deixa eu ver aonde eu estava aqui. Contudo, em casa, quando eles estão orando, porque eles estão edificando a si mesmos, porque o Espírito está sobre eles, até que estão tentando, as pessoas realmente pensam que elas estão dizendo que você pode compreender, mas elas não sabem o que estão dizendo. Então, em casa, a pessoa fala o tanto que ela quiser, porque Paulo diz que aquele que ora em língua, e quando não tem intérprete, ele edifica só a si mesmo. O outro que ouve não recebe nada, porque não está entendendo. Então, em casa é outra coisa. E as pessoas realmente pensam que elas estão dizendo que você pode compreender, mas elas não sabem o que estão dizendo. Elas, como que colocando de pé e começando a dizer algo, elas simplesmente não podem parar com isto. Isso simplesmente continua fluindo. E elas pensam que estão falando que você pode compreender, é uma condição do subconsciente. Veja. E exatamente como na plataforma, como hoje, você observará quando o discernimento chegar. Há muitas pessoas aqui que eu nunca vi em minha vida. Observe o Espírito Santo quando ele descer, começará a sair através da audiência e dizer a estas pessoas quem elas são, de onde elas vieram, o que aconteceu e qual a enfermidade que elas possuem e tudo isso. O que é isso? Isso é a palavra de Deus, mais aguda do que uma espada de 2 gumes, furando a medula do osso, até mesmo discerne os pensamentos e intenções do coração e da mente. Vem, é a palavra de Deus. Então, toda a Escritura divinamente inspirada é boa para redarguir, para ensinar e para corrigir. Divinamente inspirada e divinamente colocada em seu devido lugar. Amém. Então, a mensagem do profeta é algo que realmente prepara uma noiva, quando ela é tomada da forma correta, sem nós se precipitar ou forçar Deus a fazer coisas. A coisa disto é, nós reverenciamos esses dons. E então, às vezes, se um dom sai fora de ordem, você tem que chamá-lo. Não, isso está correto. Ele fará disso um fanatismo, Então, um dom pode produzir um fanatismo numa igreja se ele não tiver controle. Por isso, todo e qualquer dom que houver em uma igreja, como o Mombrano cita a Escritura, que o dom de profecia, de profeta, está sujeito ao profeta. Todo e qualquer dom de uma igreja está sujeito ao ministério pastoral. Não do pastor lá não sei da onde, não de fulano de tal, Beltrano que quer controlar a igreja de tal, fulano tem que fazer isso lá. Não. Por isso, essa mensagem, ela vem para colocar tudo em sua ordem. E agora, nós tentamos conservar isso direito aqui, e isto começou a mover-se em nossa igreja outra vez, pela primeira vez, por anos. E então nós conservamos isso direito, para que eles possam saber disto. E quando agora, muitas vezes, como agora mesmo, pode haver alguém sentindo como que querendo falar em línguas, e agora mesmo, mas elas têm que ficar caladas. Assim disse o profeta. E quando aquela irmã, naquela reunião, e ela é uma pentecostal, e estava até de certa forma mal vestida, não bem adequada para uma pentecostal, e ela, todo culto, ela se levantava, fazia um rodeio, como diz o Mombrana, e se levantava e levantava o dedo e dava uma profecia. E ela fez isso por 2 cultos. Quando foi no 3º culto, e o Mombrana começou a mirar ela, desde o início do culto, quando ele começou a pregar, e quando ela fez aquele rodeio, que ela ia se levantar, e depois o Mombrana repreendeu ela. E os ministros, o ministro daquela igreja, ficaram escandalizados com aquilo. Ora, Mombrana, o senhor Mombrana, o senhor ofendeu o Espírito Santo. O senhor entristeceu o Espírito Santo nesta noite, Mombrana, o senhor impediu dele falar alguma coisa. E o Mombrana disse, irmão, fique tranquilo. O Mombrana sabia que era carnal aquela profecia. E ele disse, o senhor, em vez de ensinar as pessoas a receberem os dons espirituais, o senhor fica tentando aí, falando para elas parar de cortar cabelo, de isso, daquilo outro, e essas coisas aí, ensinar elas a receberem grandes dons, receberem coisas e tal. O Mombrana diz assim, se elas não aprenderam ainda nem o ABC, como elas querem aprender a álgebra? Então assim estamos nós. Nós queremos aprender o ABC da mensagem, tudo no seu lugar, na devida ordem, para que nós possamos receber as coisas grandes de Deus. Senão nós não podemos receber. É a mesma coisa de colocar um motor potente em um carro que não tem estrutura. É igual colocar um motor de Scania no Fusquinha.
Então, o Fusquinha com motor de Scania, a primeira acelerada que dá, as rodinhas abrem e tudo assim, ele empina, porque é muita potência. Essa mensagem é muito forte, muito potente para as pessoas se não tiverem estrutura espiritual e também equilíbrio para saber a devida ordem das coisas. Senão nós queremos uma coisa lá da frente e queremos aquilo, queremos estabelecer, queremos isso, aquilo, outro e tal, quando nós falhamos nos princípios que vai sustentar toda a casa espiritual. Temos que ter o verdadeiro alicerce, a verdadeira estrutura, o entendimento da mensagem do profeta, para que nós possamos compreender as coisas nesse dia que nós estamos vivendo, para que nós então não sejamos crentes só com a cabeça cheia de mensagem e não ter a vivência e o saber aplicar essa mensagem no dia a dia da nossa vida, do nosso companheirismo entre irmãos e com a igreja. Senão, nós podemos perder tudo e pensar, porque nós conhecemos mistério, sabemos data e sabemos de cor tal coisa, onde está escrito isso, do Apocalipse, a besta tal, e aquilo outro, e aquela outra coisa, e achamos que isso é tudo, quando não é. Quando nós temos que ter a sequência e das coisas, e como uma planta, como uma casa, ela é sendo feita por etapas, e temos que ter todas as etapas em sua devida ordem. E uma planta, ela só realmente produz um verdadeiro grão, um verdadeiro fruto, quando em todas as suas etapas, ela cumpre nas etapas certas, a chuva no tempo certo, e se vê a praga, o veneno também no tempo certo. Porque o veneno depois do que passou não adianta, né, Monete? Não adianta mais. Depois que o percevejo, né, que muitos chamam de fede, chupou o grão de soja e de alguma coisa, ele pode até madurar, mas vai madurar xoxo. E nós não queremos ser crentes xoxo espiritual, murcho. Nós queremos ser crentes espirituais que tenhamos em nós a palavra de Deus em nossa vida. Mas como o profeta está dizendo assim, que ele cometeu erros em sua vida, falhas, não era que ele caiu em pecado, não era isso não. São erros e falhas que ele cometeu e ele estava dizendo a Deus, né, clamando pela misericórdia, mas que ele amava a Jesus Cristo. Amém. Ele amava a Jesus Cristo, amava a sua palavra e ele estava disposto a dar sua vida pelo Evangelho. E assim é com cada irmão e cada irmã, nessa mensagem, esteja disposto a dar sua vida por esse Evangelho, por essa palavra, por essa mensagem. E então, quando nós estamos assim, amando a Deus, amando a sua palavra, Deus se responsabiliza por nós no momento de luta e dificuldade. E quando agora, muitas vezes, como agora mesmo, pode que alguém esteja desejando falar em línguas, querendo falar em línguas, vem agora, mas ela tem que ficar calada. E eu tenho a palavra agora. E então depois que tudo isso terminar, e a chamada de altar, seja o que for, isso terminar aqui, então poderá haver alguma mensagem. Então, se alguém quisesse, no Tabernáculo Grana ainda, ele dava essa liberdade, mas outra mensagem vai dizer que não era para falar. Mas depois que ele terminasse de pregar, de fazer a chamada de altar, se Deus tivesse alguma mensagem para entregar para a congregação, então a pessoa poderia falar. Mas em outra mensagem, na hora da igreja, ele vai dizer, Mombrana estabeleceu o quarto de oração, que aqueles irmãos que tinham dons espirituais, esses dons de línguas e tudo mais, vinham mais cedo para a igreja no domingo, reunia dentro daquele quarto e orava a Deus, e perguntava a Deus se tinha algo que o Senhor queria revelar para a igreja, algo que ia livrar alguém de um acidente, de fazer um negócio errado, e tomar alguma decisão errada. Então eles oravam a Deus. Se Deus quisesse revelar, Deus falava a esses irmãos. Então era trazido um irmão também que estava ali, que tinha o dom de interpretar a língua, interpretava aquela língua, passava por dois irmãos que tinham discernimento de espírito para saber se aquela profecia era de Deus, e depois daquilo, então era trazido ao pastor para anunciar da plataforma. Não a pessoa que viu, Deus me revelou algo aqui para você, irmão, vou te falar aqui, porque isso Deus está mostrando para mim, Ele mandou eu te dizer. Até nisso, tinha que passar pelo pastor para entregar para a congregação o que Deus tinha falado. Veja, por isso que as denominações se despedaçaram, e casamentos, que diziam assim, eu tive um sonho que isso e aquilo outro. Sonho, é uma coisa secundária de Deus. A coisa que Deus fala hoje, a coisa principal que Deus fala hoje é através de sua palavra. A maior profecia que nós temos é a palavra revelada. Amém. Veja, e sonho é uma coisa então secundária. Se ele não tiver
de acordo com a Bíblia, diz o profeta. Então esqueça ele, né? E então depois que tudo terminar, e seja o que for, e então o orador poderá falar quando estiver terminado, ou antes do começo, né? Ou antes do começo. E agora, se isso continuar vindo e os dons chegando, então teremos uma hora especial para eles na reunião. E se eles se encontrarão horas antes da reunião começar, e se assentarão juntos e profetizarão e falarão em línguas e escreverão estas mensagens e colocarão bem aqui na plataforma. E quando o pastor descer, ele virá diretamente e dirá: assim diz o Senhor, isto acontecerá depois de amanhã. Aquele irmão Jones que mora aqui perto dos trilhos de ferro e terá que mudar, porque um vagão sairá dos trilhos e chocará com uma casa. E assim diz o Senhor: haverá uma mulher aqui nesta manhã, chamada fulana de tal, e ela vem de tal e tal lugar, e ela roubou algo quando ela era garotinha. O irmão Brana, ou o irmão Nevo, ou seja quem for, colocará as mãos sobre ela depois dela confessar o seu erro e se acertar, ela será curada. O seu nome é fulana de tal. Então, se a profecia saísse lá no quartinho de oração, e assim, aí o irmão Brana, que era o pastor, ou o pastor associado, que era o irmão Nevo, ia dar essa nota para a igreja. E na profecia ia revelar que essa irmã, quando criança, roubou alguma coisa, pegou alguma coisa de alguém, e ela estava doente e não era curada, e ela ia confessar aquilo, então o pastor, o irmão Nevo, o irmão Brana ia orar por ela, então ela ia ser curada. Então, para isso eram esses dons espirituais. Na igreja estaria operando desta maneira, né? Então, no caso aqui, o irmão Brana está dando exemplos, né? E agora, esta é a forma de um bebê entre nós agora. Vem, esta é a forma de um bebê. Então, vê você, não há nada que possa enganar. Vem, o diabo apanhará isso e simplesmente começará na carne. E então ele rasgará toda a igreja em pedaços assim, simplesmente estará em fanatismo e se comportando assim, vê você, mas a igreja está em ordem. Vem, a igreja do Tabernáculo Brana estava em ordem. Por quê? O irmão Brana, ele lutou muito para preservar isso. Mas nós vemos no Brasil muitos casos de pessoas que começaram a buscar esses dons, queriam, nossa igreja tem o Espírito Santo, e bati, ó, a igreja de vocês que não faz barulho não tem o Espírito Santo, e começaram essas coisas. Quando uma pessoa tenta humilhar outra e se põe a mais e coisa, não demora muito tempo, você espera a rasteira que a pessoa vai levar. É sempre assim, eu já vi muita coisa nesse tempo que eu sou cristão dessa mensagem. Então, e esses irmãos pregavam, não vou dizer o nome da igreja nem o lugar, e eles pregavam, e eu vi eles estavam no culto pregando, diz assim: vocês aqui não têm o Espírito Santo, porque vocês não gritam como nós. Tem que sapatear e pular e levantar a mão e correr no corredor. E um daqueles irmãos que gostava de correr no corredor e pular e gritar e tudo mais, esse irmão falava língua. E ele começou a falar língua, dava profecia, e um certo dia na igreja, não era a denominação, tá? E ele começou a profetizar e dizer assim: eu sou o anjo Gabriel. E começou a falar coisas. Ora, mas como, né? O anjo Gabriel nunca se apresenta assim, dessa maneira. E cadê o discernimento de espírito? E cadê a ordem para isso ser? Se era uma língua, aonde que ser falado? Lá no quarto de oração. Para ser julgado antes disso sair no meio da igreja. E esse mesmo disse era o anjo Gabriel, baixou um espírito nele. Um espírito maligno dele. Que isso não fira seu coração e nem fica entristecido. Mas para você ver como é perigoso essas coisas. Abaixou um espírito nele, que ele disse que Deus falou para ele, que era para ele sair com a mulher de um outro irmão. Então, o irmão Brana diz assim, que esse negócio de dons é muito perigoso. Muito perigoso. O irmão Brana disse, não é para nós ter o verdadeiro, que nós não tenhamos nada falso. E nem nada que vai nos destruir. E aquilo fez o maior reboliço e uma destruição completa na tal igreja. Por quê? Porque as coisas saíram do trilho, as coisas encarrilharam, as coisas de Deus não é brincadeira. Veja, então as coisas de Deus, ela tem que ter um alinhamento, ela tem que ser pela palavra, tem que ser algo que vai realmente ajudar. O irmão Brana diz que um dom verdadeiro pode despedaçar uma igreja
ele sendo operado de uma forma errada. Porque o diabo tentará entrar nos dons. E agora, se uma pessoa que tem um dom, e então ela é chamada através das Escrituras, e ela se esquiva disso. Agora, qual dom? De falar língua? Não, dos outros também. E ela se esquiva disso. Isso mostra que aquilo não era um dom de Deus. Porque qualquer dom de Deus respeitará a palavra ser manso, vê você. Então a pessoa diz, não, eu tenho um dom, mas se ele não se sujeitar à palavra, mas quem ia operar a palavra? O ministro local. Então, se chamar a atenção, às vezes você chamar a atenção, a pessoa, não, eu tenho um dom, e Deus fala direto comigo, mas isso prova que não é um dom verdadeiro. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, tem que ser na ordem e na sujeição e obediência à palavra. E essa é a razão que a cura divina está de tal forma como está bem, e o Espírito Santo respeita a palavra. Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, se você respeitar essa palavra, porque ela é a luz de Deus que está em você, aquilo honrará a palavra, não importando onde esteja. O Espírito dos profetas, as profecias e dons, estão sujeitos ao profeta. Vê você qual é o revelador divino da palavra. Agora, e não estamos nós felizes em ver essas coisas em nosso dia? E a congregação diz amém. E agora esse é um dia de incerteza, né? E isto diz, se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo aqui falando naturalmente, ele estava falando para os coríntios, e muitos deles eram soldados naqueles dias, no próprio exército deles. E agora, se a trombeta der um sonido certo, quem se preparará? Você tem que ter a certeza de qualquer coisa. Nós temos que saber se isto é certo ou não. Né? Parágrafo 93, parágrafo 101, parágrafo 93, ele diz: e agora estamos vivendo em um dia de grande incerteza. Todos nós sabemos disso. O dia da incerteza e o tempo da incerteza. Eu não creio que alguma vez já houve um tempo, desde que o tempo primeiro começou lá atrás, no Jardim do Éden, quando veio o pecado e rompeu a eternidade em tempo. E eu não creio que haja alguma vez que houvesse um espaço de tempo com tanta incerteza como hoje. Tem certeza se está certo, não está, se estou crente, se estou perdoado ou não, mas essa mensagem veio tirar a dúvida. Amém. A dúvida. Como diz aquele hino da irmã Trinidade, dúvida debaixo dos teus pés. Amém. Enfermidade debaixo dos teus pés também. Amém. Tudo debaixo dos nossos pés. Porque a Bíblia diz, Mombrana diz que o lugar, ele cita o que Paulo diz, que o lugar mais alto que o diabo pode subir é debaixo do pé da igreja. Amém. E assim nós devemos crer que toda enfermidade nós temos que pisar nela. Amém. Nós temos que repreender. Nós somos chamados a ser filhos e filhas de Deus. Amém. A crer nessa palavra, nessa mensagem da hora e por ela nos parar firme e esperar Deus agir. Porque Deus toma conta das coisas. E então ele diz, então nunca houve um tempo de incerteza como esse tempo. Porque há um som incerto, porque há muitos falando. Aí as pessoas ficam na dúvida, será que é ou não é? Por isso que há uma incerteza. O incerto, vamos dar uma olhada em algumas coisas incertas, nesse tempo incerto. Há uma incerteza a respeito, sendo que falamos de guerra, há uma incerteza na voz dos senhores da guerra. Nós não podemos compreender, eles não sabem. Você vai e eles têm grandes reuniões e assim por diante, e eles simplesmente não podem se ajuntar. Há uma incerteza, eles não sabem. Eles não sabem o que vai acontecer. Todos os grandes estrategistas e assim por diante, que estudam a guerra, as possibilidades, como que sairia, eles não têm resposta nesta manhã. Não há ninguém que tenha, eles simplesmente não podem lhe dizer. Há uma incerteza. Nós atacamos os Estados Unidos, atacamos a Coreia do Norte ou não? Nós não temos certeza do que pode acontecer, né? Porém, a igreja não tem que se preocupar. De qualquer forma, você não estará aqui então, quando a guerra acontecer, o Armagedon. Porque a certeza da palavra de Deus nos prometeu tal coisa, que antes que a primeira bomba cair, nós subiremos a encontrar o Senhor. Mombrana diz isso. Antes que a primeira bomba cair, a noiva será arrebatada, porque ela não vai passar pela grande tribulação, né?
ela não vai passar por isso. Então ele vai dizendo aqui, a partir do parágrafo 101 dessa mensagem, o som incerto, né? Então ele fala sobre os Estados Unidos, os militares que estavam querendo esconder os governos nas cavernas, nos bunkers, né? Então eles estavam construindo, porque essa época, como o Brana pregou essa mensagem, era bem no auge da corrida armamentística, né? Da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Que eram os dois principais atores, né? E eles estavam muito preocupados em fazer bunkers e tudo para se salvar de algum ataque nuclear. E somente uma pessoa tem que apertar o botão, isso é tudo que tem que acontecer. Um homem não precisa de ter 1000 soldados treinados, há um só homem sem senso, simplesmente possesso do diabo, simplesmente para apertar aquele botão, e isso é o suficiente, diz o profeta. Basta apenas um russo lá, um maluco daquele, apertar um botão daquele, já dá alguma coisa, né? Embora que hoje eles tenham alguns dispositivos, e para explodir uma coisa daquela, tem senhas e contrassenha, tem que passar para não sei quem, e outro para o ministro tal, ministro da defesa e tal. Então um só não consegue tudo, mas um soldado daquele pode apertar um botão daquele e causar muito estrago, né? Então o profeta vai dizendo aqui muita coisa, e eles dizem que perguntaram para os cientistas, né, o que era, como é que esse tempo que estava vivendo, como é que é a coisa, se o mundo está perto de acabar ou não está. Então eles disseram, finalmente vieram a dizer, bem, são 3 minutos para meia-noite, e à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Então eles sabem que está perto do mundo acabar, mas falta 3 minutos para meia-noite. E eu tenho um filme daquilo, está emprestado para um médico, amigo meu agora, 3 minutos para meia-noite. Isso era um filme, um evangélico, e muito bom, né? O Brana tinha esse filme. E agora aquele filme foi feito cerca de 5 anos atrás, quando os judeus primeiro começaram a voltar para a Palestina. E o filme foi feito 5 anos atrás, quando os judeus começaram a voltar. E o filme ali mostra eles trazendo os velhos, aleijados, nas costas, andando. E eles vão ao redor, entrevistando e tudo mais, né? Deixa eu pular aqui que o tempo passa rápido, vamos resumir bem aqui. Então, no parágrafo 123, o profeta diz assim: e vamos tomar, parágrafo 118, vamos tomar também a vida em casa, né? Primeiro ele fala, né, no parágrafo 116, ele diz: porém a igreja não tem que se preocupar, foi o que nós lemos. E agora vamos tomar algo mais que é incerto, e há simplesmente tantas coisas. Os empregos são incertos, diz o profeta. Você está trabalhando hoje e amanhã você não sabe. É simplesmente a incerteza. Você terá um bom trabalho, você pensa, e no dia seguinte o patrão vem e arruma outra pessoa e te chuta para fora e te coloca aquela pessoa para dentro. E então, é a incerteza do trabalho. E vamos tomar também a vida em casa, que é incerta. Vou te contar, eu não sei o que tem acontecido com a fibra moral de nossas mulheres, não de nossas irmãs, mas de nossas mulheres, que ele prega para a era. O divórcio segue em frente. Ora, isto é simplesmente terrível. E você vê os tribunais de divórcio cheios, onde os rapazes e moços se casam e moram juntos, e têm 2 ou 3 filhos ou algo assim, e se separam e saem e casam outra vez, com outra, e casam com outra, e com outra, e com outra, e com outra, e o profeta repete umas 4 vezes. E ele diz, e suas casas? E eu estava outra noite em uma casa pobre, realmente pobre. Um homem disse, vou lhe dizer, eu simplesmente não sei como fazer para viver com minha renda. Esse é o tempo. E eu olhei ao redor e ele tinha trabalhado, e ele tinha sua pequena velha esposa ali, que era tão fiel o quanto podia ser. E 4 ou 5 criancinhas, das criancinhas sujas ali no chão, e eu disse, rapaz, você é milionário? E ele disse, bem, irmão Brana, eu não contestaria sua palavra. Ele disse, irmão, e eu não tenho nem 10 centavos. E eu disse, mas você tem algo que o dinheiro não pode comprar. E eu disse, você tem uma pequena velha esposa aqui, que provavelmente não tem nem 2 vestidos para a sua aparência. E se ela tem, foi alguém que lhe deu, porque o homem simplesmente trabalha por dia ocasionalmente.
E eu disse, olha aqui, mas ela é simplesmente tão leal quanto pode ser. E eu disse, há muitos multimilionários nesta noite que daria cada centavo que tem para chegar em casa e ter uma esposa assim. Então, irmão, valoriza a sua esposa. Nós valorizamos nossas esposas, não é? Quando é fiel assim, né? Então ele diz, correto? Eu disse, suas esposas estão fora com um grupo de homens em alguma parte, em algum bar, em algum lugar, maldizendo, cantando, fumando, rodando por aí à noite, coisas assim. E mesmo assim ele a ama, mas veja o que ele tem. Toda a sua vida está enrolada com aquela mulher, veja a maneira que ela está agindo. E vice-versa, a mulher para com o homem, e aí não há nenhuma diferença. Chegará um tempo onde tudo será simplesmente uma só conglomeração de pecado. Uma pequena mulher em casa tentando cuidar de seus filhos e seu esposo fora, em algum lugar bebendo e saindo por aí, saindo com outras mulheres. O que ela daria, se ela tivesse milhões de dólares para ver aquele esposo realmente se tornar um homem? Há somente uma maneira para isso ser alguma vez. Jesus Cristo é a resposta. Amém. Não há nada que poderá fazer bem algum. Está no fim do tempo. É Cristo e somente Ele. Só Cristo muda essas coisas, essa situação. Ele é a certeza de que as coisas irão bem, de que as coisas vão bem. Amém? Então, quando coloca Cristo na causa, as coisas realmente vão bem. 129 ele diz: portanto, hoje o homem é rico, é o homem que está em Cristo. Ele diz, o homem que é rico é o homem que está em Cristo. Não é o que tem muito dinheiro, e nem que tem muita conta no banco, é o que está em Cristo. Agora, digamos que você tenha boa visão, boa saúde, muito dinheiro e tudo mais. Mas mesmo assim, sem Cristo, você está perdido. Você é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu e não sabe, veio? Isto é o que a igreja de Laodiceia foi. Você pode pertencer à maior igreja que há na nação, você pode pertencer à maior denominação, mas continua tão perdido quanto você pode estar. Então o homem rico é o homem que está em Cristo. Isto é correto. Louvado seja Deus. Agora a incerteza da vida em casa, a incerteza do trabalho, a incerteza da guerra, a incerteza das igrejas. Será que essa igreja está certa ou é aquela? Será que esse pregador está certo ou é aquele? Irmão Brana disse. E sendo que nós atingimos isso, vamos falar sobre isso por alguns minutos. Incerteza da vida na igreja. Eles, você simplesmente não pode avaliar isso dificilmente, porque não há nenhuma maneira de avaliar o que é uma experiência do Espírito Santo para os membros de uma igreja. Não há nenhuma maneira que você poderia comprar esse Espírito Santo. Ele vem como uma dádiva de graça de Deus. Ele vem para qualquer um que desejar. Você diz, irá isso somente para os pentecostais? Pentecostes não é uma denominação. Eles tentaram fazer isso, mas você não pode denominar a Deus. Pentecostes é uma experiência de qualquer crente pode ter. É para os batistas, para os católicos, para os judeus, para os negros, para os brancos, para os morenos, para os amarelos, para os vermelhos, para qualquer cor, credo ou qualquer coisa. Seja você pobre ou rico, não tem nada. Tendo muito, esteja você no meio, ou seja, você, quem for, é para você. E é o amor de Deus e a misericórdia medida para você, para tomar isto. Não te custa uma só coisa. A única coisa que isso custa é simplesmente render sua vida para Ele e receber isso. Amém. Amém. Quão simples, simplesmente esqueça tudo que você aprendeu e se entrega a Ele. E é como isto vem. É somente recebendo isto desta forma. Né? Quando o irmão Brando disse que era pentecostal, o batista e tal, mas quando os batistas se convertessem e aceitassem a verdade. Né? Porque em Atos 5, a Bíblia diz que Deus deu o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Amém. Aleluia. Então temos que obedecer o batismo. Atos 2,38. Tem que obedecer a ceia apostólica. Amém. Tem que obedecer toda a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Parágrafo 38, o profeta diz: e então, essas grandes denominações diferentes certamente têm uma diferença e elas dão um som bastante inseguro. E qualquer coisa que seja incerta como aquilo é inseguro também. Qualquer coisa que seja incerta é insegura.
Você não pode depender de simplesmente se unir a uma igreja dizendo que aquilo é isso. Porque cada um está dando um som diferente. E para onde está você indo, isso te confunde. Se ali houvesse um lugar, eu tenho feito esta afirmação muitas vezes, e eu digo isto outra vez nesta manhã. O lugar que está mais precisando de missionários, que eu saiba, são os Estados Unidos da América. O que é um pagão? Um pagão é um incrédulo. E daí o irmão Brana vai dizer sobre o pagão religioso. É aquele que crê, mas não crê. Crê em partes, mas não crê em tudo, em toda a palavra, né? E era assim, estavam os Estados Unidos da América nessa condição, né? Eles ouviam o profeta, ouviam a mensagem, mas diziam, ó, nessa parte aí nós não cremos. Nós não cremos em milagre, nós não cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Eles não criam no dom de discernimento, na revelação. Então, parágrafo 163, o profeta mensageiro diz assim: e você pode estar certo, você sabe que isto é assim, que ele o faria se ele não realizasse mais nenhum milagre em você, exceto aquele grande milagre, perdoar o seu pecado. Amém. A pessoa quer ver, não, eu quero ver um milagre acontecer nessa igreja, para saber se ela é de Deus. Agora o irmão Brando diz assim, ó, então ele diz, você pode estar certo, há muitos são incertos, mas de uma coisa você pode estar certo. Você sabe que isso é assim, que ele o faria se ele não realizasse mais nenhum milagre em você, exceto aquele grande milagre de perdoar o seu pecado. Esse é o maior milagre que alguma vez Deus já realizou, foi perdoar os pecados dos seres humanos. Esse é o maior milagre que existe. Deus perdoar o pecado de uma pessoa e ela receber aquilo como perdão. Porque ela vai para a vida eterna. Porque milagres que acontecem no nosso corpo, na nossa carne de enfermidade, nós vamos morrer de outra coisa outro dia, diz o irmão Brando. E toma um homem que se converta das coisas, veja aquilo, muda o seu interior das coisas, que ele uma vez bebia e jogava e fazia mal e coisas assim, e de repente o leva bem de volta ao amor e vai para casa para sua esposa e diz, querida, sinto muito por ter te tratado dessa forma. Apanha os seus filhinhos e os segura em seus braços. O papai gastou todo o seu dinheiro com uísque e o papai tem feito isto. E as mães que têm saído de casa a noite inteira deixando seus filhos, eu nunca farei isto outra vez. Deus me tem perdoado. E como aquele testemunho, e essa é uma das maiores coisas que há, todos os alcoólicos anônimos e todos assim nunca podem mudar como aquilo pode. Isso nada pode fazer para a pessoa. E veja a pequena Rosella Griffith. Essa foi uma mulher, uma moça que era uma drogada, uma viciada. E ela se converteu na reunião do irmão Branham, né? E ela, aqui assentada ali, quando todos os alcoólicos anônimos em Chicago, 4 dos hospitais principais, sua junta havia desenganado, que ela não tinha mais jeito, ia morrer com overdose de droga, né? E de repente, na plataforma, ela veio na reunião do irmão Branham, e na plataforma transformou aquele olho infeliz de morcego ali de pé, com um casaco aberto assim, vestida com um casaco de pele de Marta, que sua mãe lhe havia dado. E ela era uma garota inteligente, ela carregava suas garrafinhas de uísque debaixo do seu casaco ali, e com medo de que ela caísse na rua e morresse congelada antes que alguém a pudesse encontrar. E ali de pé, quando todos os alcoólicos anônimos, todos haviam dado por entregue, e ela está escrevendo um livro sobre isso. E ela veio, ela na plataforma, o Espírito Santo lhe disse, seu nome é Rosella Griffith. Nenhuma incerteza sobre isso. Você é uma alcoólica. E você esteve nos anônimos e tudo mais. Mas assim diz o Senhor, acabou agora. Aleluia. E aquela moça sentada ali em cima na galeria, ela é amiga do dançarino Fred Astaire. E ela se levantou, correto? Ela também é uma alcoólica. E uma viciada em narcótico. Então estava a Rosella na plataforma e tinha uma outra também em cima na galeria. E o Espírito Santo está revelando na plataforma, revelou a outra também. E ela é uma viciada em narcóticos. E a lei está procurando agora. E o pai dessa menina que está lá em cima, que o Espírito Santo revelou para o irmão Branham, ele se assustou e quis ficar bravo, né? E seu pai se colocou de pé e disse, isso me ofende, pregador.
Ela disse: um momento, papai, o homem está certo. Por quê? Porque não havia incerteza nas profecias do irmão Branham. Não havia incerteza no discernimento. Isso não era um som certo, isso era um som certo. Ele disse: me ofende, porque a filha era viciada, escondida. E nenhuma incerteza a respeito diz: assim diz o Senhor, você está curada, se entregue, agora ela está fora com seu marido pregando o Evangelho. O que coisa que é isto? Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente. Nos dias quando as denominações dão incerteza disso, por que ouviríamos a uma igreja denominacional quando Cristo permanece o mesmo? Não há incerteza sobre isso. Isso que há a mensagem. Isso sempre foi certo. Agora a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia diz aqui, né? Vamos parar por aí que o tempo passa rápido, né? Louvado seja Deus. No parágrafo 202 dessa mensagem, o profeta diz assim: ele viu seu pai, que era um homem forte, musculoso, ele dizia: mas papai vai durar de 100 a uns 200 anos, né? E agora eu via papai de pé ali, chegando, e vocês sabem, enrolando as mangas, as velhas mangas, e lavava, e ele puxava, e aqueles músculos, eu dizia: sabe, ele chegará aos 500 anos de idade, ele é tão forte. Mas sabe de uma coisa? Ele morreu quando tinha 52 anos, porque aqui não temos nenhuma cidade permanente. E eu estive lá em Roma, onde o grande César esteve e andava pelas ruas, com sua grande magnitude e a pompa e glória e tudo que eles tinham. E você sabe onde se encontra o reino deles? Está 20 pés abaixo do chão. 2000 anos e tudo afundado. Eu estive no Cairo, no Egito, onde os grandes faraós tiveram um dia que perseguiram o povo de Deus, que acabaram com eles, fizeram deles escravos. 20 ou 30 pés abaixo estão as ruínas de seus palácios. Eu estive lá em Londres, na Inglaterra, onde todas as grandes e principais hierarquias e coisas têm firmado e tudo aquilo. E descubra onde está soterrado debaixo do chão. O que é isto? Aqui não temos nenhuma cidade permanente, mas estamos procurando por uma por vir. Para que são esses reinos? São simplesmente para dizer, falando daquele que é eterno, porque que árvore é bonita, porque a árvore é bonita, está esperando para a completa manifestação dos filhos de Deus, quando aquela árvore viverá para sempre. Há um reino que virá. A Bíblia diz, aqui não temos nenhuma cidade permanente, mas procuramos por uma que virá. E ali Deus nos tem dado um reino que não poderá ser movido. E tudo na terra que é móvel e pode ser sacudido está caindo. Tudo está em decadência. Estamos vivendo em um mundo moribundo. Tudo está morrendo. As flores estão morrendo. As cidades estão morrendo. O mundo está morrendo. Você está morrendo. Tudo está morrendo. Eu estou morrendo. E um certo raio de ácido e de coisas no ar. E químicas do ar. Né? Então, esse é o tempo. Essa é a hora que Deus tem um som certo. Nos levando uma mensagem de volta ao nosso estado original. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu bem vivo
com os olhos fechados nesta hora. Medite em Deus, na sua palavra, na sua vida, e clame ao Senhor nesta hora. Você crê no amanhã, o seu amanhã está nas mãos de Deus. Esteja seguro, esteja certo disso, que você tem ouvido esta mensagem do entardecer, que esse é o caminho provido por Deus para esse tempo do fim. Esta mensagem nos colocará na plataforma de arrebatamento. Esta mensagem está limpando a nossa vida, está nos sacudindo a nós, está nos fazendo tomar posição, está nos seguro como cristãos. Nós estamos no trabalho, onde quer que seja, você é um cristão, você dá testemunho que é um cristão. Em casa você dá testemunho que você é um cristão. Porque estamos nós, Senhor, necessitando da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta hora. A cada um de nós, Senhor, que estejamos certos e seguros que estão nesta mensagem. Não queremos ouvir vozes que nos levam de um lado para o outro. Nós não queremos prestar atenção em pregadores que dividem as igrejas e falam coisas para causar reboliço nas igrejas. Mas nós queremos estar seguros, ó Pai, que estamos respeitando uns aos outros, amando uns aos outros com o amor de Cristo, com o amor cristão, ó Pai. E estamos seguros que estamos estudando a palavra para ser melhor cristão, não para sermos mais espertos do que os outros, ó Pai. Mas nós queremos a humildade em nossos corações, em nossa vida, Pai Celestial. Queremos ser moldados pelo Teu Espírito, ó Pai. E estarmos seguros, Senhor, que temos crido nessa mensagem, recebido esse batismo nas águas, no Teu nome, ó Pai, e que nossos pecados foram perdoados, porque esse nome foi invocado sobre nós, e que a boa obra que o Senhor tem começado em nós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pai eterno, toma-nos em Tuas mãos, e nossos corações nesta hora, Senhor, estejam preparados para nós participarmos da comunhão. Reconhecemos que falhamos muitas vezes, Pai, que falamos coisas que não deveríamos, Senhor, que pensamos coisas que não deveríamos, Pai, que às vezes, Senhor, até duvidamos, Senhor, do Teu poder, que perdoa, que sara, meu Deus, mas que a Tua misericórdia venha sobre nós, e na Tua graça, Senhor, estejamos mergulhados, ó Deus de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos diante de Ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, Senhor, amém. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós lemos a escritura concernente à comunhão. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Né? Então, tomar a ceia indignamente pode ser condenado. Né? E não tomar a ceia também vai ser condenado com o mundo. Então, há uma saída para o cristão, é se consertar. Né? É clamar pela misericórdia de Deus. Se você errou, falhou contra alguém, mesmo que você tome a ceia, a primeira oportunidade de você encontrar a pessoa e dizer: eu falhei nisso, nisso e nisso. Né? Quando nós somos sinceros com Deus, Ele está disposto a nos perdoar. E que assim nós possamos tomar a comunhão, estar sempre lutando para manter nosso testemunho, nossa vida com Deus, para que o diabo não fique rindo da nossa vida. É crente, mas não tem coragem de tomar ceia, não tem coisa. Dignidade nenhum de nós teríamos, porque nós estamos confiando na graça, e na misericórdia e no sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. Mas de uma coisa nós temos um compromisso: aonde quer que nós estivermos, sozinho ou acompanhado,
nós devemos de lembrar que nós participamos de uma igreja, nós tomamos a comunhão, que ali tem homens, mulheres e jovens que tomam a comunhão, e nós devemos dar o respeito a eles que não estão vendo, e nós não vamos falar palavrão, falar coisas imorais, participar das coisas do mundo. Então, quando nós fazemos isso, nós discernimos o corpo do Senhor. Nós temos um compromisso e temos uma igreja onde nós tomamos a comunhão, estamos seguros nessa palavra e estamos batalhando para entrar no reino dos céus. Lembrando, então, ele diz que a ceia é para aqueles que estão lutando para permanecer no caminho. Amém? Então lute, meu irmão, lute, minha irmã, continue lutando, perseverando na palavra. A outra parte concernente à comunhão está em São João capítulo 13, onde Jesus lava os pés aos discípulos, que é um mandamento, né? A partir do verso 4, ele diz: levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava meus pés a mim? Respondeu Jesus, disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, sentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, como ele fez, nós fazemos também, porque esse é um mandamento bíblico, né? É uma promessa bíblica de ser bem-aventurado. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como raiz de terra seca, como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Vamos então começar a ministração da ceia. Que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve ser. Aqui está o pão e o vinho, né? Que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Nesta hora da comunhão, nós lembramos dos que não podem vir. Irmã Márcia, com todo esforço, cada ceia, ela está sempre aqui, né? No seu posto beber, como uma cristã, e ela está sempre aqui. Lembramos da irmã Luzia também, no motivo da idade, saúde, também não está conosco. E que nós compadecemos disso, né? E que Deus dê graça, né? Para nossas irmãs. Ela está ali hospitalizada, mas Deus dará vitória e graça, e breve ela estará
junto conosco, né? Então vamos orar pelo pão e pelo vinho nesse momento. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós aqui, Senhor, como filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, crendo nesta palavra, nesse Evangelho e nesta mensagem do entardecer, que veio para restaurar a palavra de volta ao original, como nossos pais apostólicos faziam, praticavam, eles criam nesta verdade. Sim, Senhor, nesta noite aqui estamos, Senhor, com esse pão ázimo, Pai, que simboliza o Teu corpo que foi ferido, moído por nós na cruz do Calvário. Pai, nesta hora, Senhor, apresentamos a Ti esse pão ázimo, Senhor, pedindo que o Teu poder, ó Pai, o Teu Espírito nesta hora, venha consagrar, purificar, Senhor, esse pão para o serviço da comunhão, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Também, Senhor, aqui está o vinho, que é o fruto da vide, ó Pai. Ó, a uva foi esmagada para produzir o vinho. Como o Senhor foi ferido, chicoteado, no caminho para o Gólgota, naquele Calvário, Pai. E ali pendurado naquela cruz, uma lança romana perfurou o seu lado. E dali saiu água e sangue para redimir a noiva de Jesus Cristo. Meu Deus de misericórdia, aqui está meus irmãos e irmãs, cada um de nós aqui estamos, Senhor, com temor e reverência nesta noite, Pai, para tomarmos da comunhão, Senhor, lembrando daquele dia do Calvário, lembrando que nosso Salvador morreu no nosso lugar. Ó Deus de misericórdia, Senhor Jesus, nós nunca poderíamos pagar essa dívida, mas Tu verteste o Seu sangue precioso, meu Pai. E agora, meu Deus eterno de misericórdia, perdoa-nos de toda mancha e toda falha, e que nós possamos, Senhor, nesta noite, vir à mesa da comunhão, Pai, com a certeza que fomos perdoados, e que fazemos isso por revelação e obediência à Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esse vinho foi feito para outro propósito, mas nesta noite, como ministro do Evangelho, juntamente com esta igreja, Pai, nós oramos para que esse vinho seja consagrado para o serviço da comunhão, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E disse Jesus: tomai, comeis, que é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Louvado seja Deus. As irmãs já podem vir então. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Graça, meu Deus, por misericórdia. Santo Deus. Louvado seja o Senhor.
grandioso Deus e eterno Pai celestial. Aqui estamos nós, Pai, grato mais uma vez, de participarmos do pão e do vinho, Senhor. Nós que cremos em Tua palavra, cremos na nossa redenção, cremos no poder desse sacrifício da cruz do Calvário, Pai. Queremos Te agradecer, meu Pai eterno, por nos tirar do mundo do pecado, do engano religioso e nos trazer a esta mensagem, a essa Santa Ceia Apostólica verdadeira, Pai. Continue abençoando meus irmãos e irmãs com fé e coragem, lutar e batalhar por um mês, Senhor, no meio desse mundo de trevas, de incerteza, mas eles têm confiado, Pai, na Tua palavra, no Teu Espírito Santo que nos guia nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada vida, cada coração e fortaleça, Senhor, cada um, Senhor. Nós aqui tomamos a comunhão, lembrando e dando testemunho, Pai, que cremos no sacrifício da cruz do Calvário, no sangue da expiação, e que nós estamos no corpo de Cristo, e que somos membros uns dos outros, ó Pai, e que estamos aqui nesta palavra verdadeira, nesse tempo do fim, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E agora queremos ir ao lava-pés, para cumprir mais uma parte das Escrituras, Senhor, e que cada um possa se sentir lavando os pés do Mestre. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai, que possamos orar uns pelos outros enquanto lavamos os pés, e o Senhor possa abençoar cada vida, trazendo cura para aquele que estiver enfermo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Ele é merecedor de toda honra, toda glória, toda adoração. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais um culto de Santa Ceia. Que nós lutamos, batalhamos, chegamos até aqui. E dizemos como Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que Ele nos ajudará em cada um de nossos passos. Nós então somente entregarmos a Ele, nas mãos dEle. Ele é aquele que nos cuida, nos guarda e nos ajudará. O mundo está vivendo incerteza, mas a noiva tem uma palavra que dá a ela certeza que no final do caminho nós temos uma recompensa eterna. E lembre-se, no mundo tereis aflições, de Jesus. Ele não prometeu mar de rosa, mas o profeta também diz que depois de um domingo abençoado, vigia, que segunda-feira pode ser tenebrosa. O diabo se levantará para roubar a sua bênção. Então, que sejamos vigilantes, prudentes, para que nós não venhamos perder a nossa bênção e a nossa vitória. Que oremos uns pelos outros, e assim nós podemos cumprir a palavra de Deus. E estamos revestidos debaixo de um manto de oração, orando e lembrando uns pelos outros, né? Deus nos ajude. Deus abençoe a irmã Tereza, né? Deu coragem, né, irmã Tereza, e força para a irmã vir em mais um culto, né? A irmã não tem uma saúde muito boa, mas Deus deu graça, né? Amém. E que nós possamos lembrar da irmã Tereza em oração. Ela tem uns exames para fazer essa semana, irmã? Terça-feira tem que ir para lá para dar entrada nos exames. Terça-feira a irmã vai fazer mais uma bateria de exames e que Deus possa estender as mãos de graça, né? A irmã Tereza passou uma prova, né, há uns 4 anos atrás, e ela desenvolveu um câncer nas costas, né? Fez uma cirurgia bem grande e passou um tempo bem difícil, nós orando e muita oração, e fomos orando e a irmã venceu pela graça de Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar, despedir, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, pela chuva que Ele está mandando. Pode até atrapalhar o trabalho de muitos de nós, mas essa chuva é necessária, né? Necessária. E graças a Deus, porque eu me lembro que faz muito tempo que não dava seca como está agora. Faz uns 3 anos que é muita seca, né? Muita seca, bem pouca chuva. E então faz tempo que não vi uma chuva como ontem, hoje. Choveu a noite inteira, né? A noite inteira. Hoje o dia praticamente o dia inteiro de chuva também. Amanhã parece que tem previsão, a semana que vem também previsão de chuva. E graças a Deus por isso, por essas bênçãos de Deus, né? Vamos orar agradecendo a Ele, entregando nas mãos do Senhor todas as coisas, que Ele possa guiar os seus passos, aplanar os seus caminhos, que Ele possa abrir as portas que o inimigo fecha e que Ele possa te dar vitória
cada caminhar, que cada passo esteja na direção de Deus, para que nós tenhamos a vitória garantida. Querido Deus e eterno Pai Celestial, somos gratos a Ti e Te louvamos em Tua presença, Pai. Pela Tua misericórdia e bondade ter nos alcançado, e assim como oramos no princípio do culto, ó Pai, que o Senhor pudesse nos visitar e nos abençoar com a palavra, com os cânticos, e ao sairmos aqui, possamos sair com a certeza de que Deus nos visitou. Senhor eterno de misericórdia, Pai, não queremos somente que o Senhor nos visite, mas que o Senhor fique conosco, que o Senhor esteja ao nosso redor, que o Senhor esteja nos livrando, nos guardando, ó Pai. E, ó Deus, que ao voltarmos para casa, estejamos debaixo dessa proteção divina, Teu Espírito possa nos guardar e livrar de todo mal. O Senhor possa abençoar a nossa semana, continuação dessa semana, Pai, guardando nossos irmãos no trabalho, nossas irmãs, nossos jovens na escola, Pai, possa livrar de todo mal e da corrupção do pecado que opera nos filhos da desobediência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, entregamos tudo diante de Ti, confiando, Pai, que o Senhor nos guardará, livrará do devorador, dos espíritos ao contrário desse mundo. Entregamos tudo diante de Ti, ó Pai, e agradecendo, meu Deus, pela Tua bondade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos um culto especial para os jovens, né? O Cauã, o Gabriel, né? Não vieram, né? Mas na próxima eu creio que Deus dá a oportunidade, né? Mas nós demos uma palavra especial, né? Aos jovens, para a igreja, mas especialmente aos jovens, né? E que isso possa ir nos ajudando. Enquanto nós, às vezes, perdemos tempo com outras coisas, nós possamos meditar nas coisas de Deus. E às vezes nós dizemos assim, mas eu fico em casa, eu assisto uma pregação do pastor fulano, ele está pregando às vezes para a igreja dele, que às vezes nem supre a nossa necessidade local, né? Então aqui nós queremos pregar coisas que nos ajude a nós espiritualmente, primeiramente a nós, né? Então que Deus nos ajude, nos dê graça, que a graça e a paz do Senhor Jesus nos acompanhe, nos abençoe hoje e sempre, né? Até quarta-feira, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.